the people inside. What a wonderful caricature of intimacy inside. What a wonderful. Iniciei a nossa gravação. E aí, deixa eu ver. Soltou gatinho? Não, vamos. Bora pra nossa aula. Gente, boa noite a todos vocês aqui, mais uma vez pelo canal Belém da Serra Pay. Estamos com mais uma aula de filosofia, tá? O nome dessa aula é Linguagem, Cotidiano e Filosofia. A gente vai falar sobre esses três temas, né? O que é a linguagem, o que é a língua, como que funciona a questão da linguagem com a filosofia. Eu sou o professor Wellington, sou professor do Belém da Serra, de filosofia também. Estou aqui com o meu copiloto, Denis, e na minha frente está lá o professor Leonardo, de educação artística, que não é mais educação artística, é arte agora. Falei certo, Leonardo? Aê! Boa noite, rapaziada. E aí, cara, tô muito feliz de estar aqui com vocês, tá, gente? Boa tarde para todos vocês. Hoje eu espero que a gente consiga atingir a meta de mais do que 22 alunos, que foi a nossa última meta. Estamos no 20, espero que consiga entrar mais gente aí. E a gente superar o 22, eu sorteio uma galinha empanada para vocês comerem em casa depois. Então, bora lá, gente. Eu vou compartilhar com vocês aqui um slide, tá? Da nossa aula de hoje. Infelizmente, cadê? Linguagem cotidiano. Eu vou compartilhar a tela inteira, que eu acho que é melhor. Aqui, ó. Eu espero que todos consigam ver o PowerPoint. Denis, você que é meu copiloto, tá aparecendo aí o nosso PowerPoint? Ainda não, tá assim, ó. Agora Apareceu. Agora apareceu. Então é assim, gente, o objetivo da nossa aula hoje é relacionar o pensamento do que é linguagem, língua, o homem como ser da natureza e de linguagem. E aí o que acontece, para a gente poder se organizar, eu vou fechar a aula em dois momentos, que é falar um pouco sobre a questão do Jean-Jacques Rousseau e o ensaio sobre a origem das línguas, e depois a questão da linguagem no jogo do Wittgenstein, do Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo muito bom para quem quer estudar lógica, sequencial e semântica, beleza? Se vocês puderem depois, vocês voltam aí o vídeo, tem como poder anotar, tá? Vou deixar mais uns 30 segundos para vocês poderem anotar. E aí o que acontece? A nossa aula, então, de hoje, ela tem muito a ver com tudo isso, tá? Que eu estou demonstrando aqui para vocês, que é a questão da linguagem e da língua. E a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, para que a gente possa estar vendo aí as respostas no chat, ou se alguém quiser também entrar online aqui, por favor, fala, eu quero responder. Seja bem avivado, responda. Se quiser entrar online aqui para poder responder, eu quero que vocês me respondam se existe alguma diferença entre linguagem e língua. E se existe, quais são essas diferenças e o que ela é, beleza? Bora lá! No CMSP tocaria uma musiquinha da hora agora, mas infelizmente não tem música aqui, porque nós estamos pobres no nosso estúdio. Por favor, se você está assistindo esse vídeo agora no YouTube, quer patrocinar a Escola Belém da Serra, manda um Pix aí pra gente. E aí a pergunta é, qual é a diferença entre linguagem e língua? Será que tem diferença? Será que não tem? Se tem, qual é? Alguém quer falar, quer entrar aqui online junto com a gente nesse exato momento? Júlia, será que eu posso te chamar, Júlia, para que você entre online com a gente? Vou pedir sua colaboração, Júlia. Vamos lá em cima da... Júlia ou foi em cima da Helena? Eu acho que eu peguei a Helena. A Helena não quis participar com a gente. Recusou, hein, Helena? E aí, Helena? Helena, você quer falar alguma coisa? Já até esqueci da Júlia. Quem é Júlia? É simples. Falem aí o que vocês pensam, tá, gente? Minha cara tá feia. A cara tá feia. Olha pro professor que vocês têm. Vou chamar a Júlia, vai. Eu preciso muito da participação de vocês. É muito bacana quando vocês aparecem aqui. Eu acho que esse que é o grande diferencial do CMSP nosso por CMSP que não era nosso, né? Quer dizer, é nosso também, mas é o do Estado. O Marconi nunca ia ter tempo para poder abrir vocês aqui e ler alguma coisa. Yasmin, boa Yasmin. Yasmin, eu posso chamar você se a Júlia não atender? Se a Júlia tá me ignorando? Será que a Júlia entrou? Tô aqui. Oi, Júlia. Então, Júlia, comenta aí pra gente como que é a diferença. Eu não vou mostrar minha cara não, tá? Oi?
a minha cara. Não, tudo bem. A gente não tem nenhum problema. Vocês podem aparecer ou não aparecer, gente. Eu gostaria muito que aparecesse, mas se não dá, participando da aula já interessa bastante. É que eu tô muito acabada, pra não dar não. Bora lá que depois eu quero ler a da Yasmin. Pode falar aí, Júlia. O que você pensa sobre língua e linguagem? Pra mim, eu acho que a língua são separadas em temas. Por exemplo, as pinturas, música, dança, teatro, essas estruturas. E a linguagem é a forma de como a gente interpreta elas, como a gente lê, como a gente vê. Bacana, bacana. E você deduziu isso mais ou menos como, Júlia? Você usou alguma referência? Sim, sim, porque, por exemplo, eu desenho, eu já fiz aulas de música, essas coisas assim, então eu peguei como base. E eu aprendi mais ou menos isso de língua e linguagem. Não, bacana, bacana. Obrigado, hein, Júlia, pela sua participação, tá? Por nada. Valeu, valeu mesmo. E aí, em outros momentos, todo mundo que quiser poder entrar, eu chamo. Se você quiser poder entrar, é só levantar a mãozinha que vocês podem participar, beleza? Não tem problema nenhum, todo mundo pode participar. Eu só não sei agora como desativa. Júlia, eu peço licença, tá? Tá? Léo, se você puder me ajudar aqui. Vem aqui no chat. Aqui, Ah, tá. acha a Júlia aí. Cadê ela? Aqui, a Júlia. Aí você clica lá. Não, ela já tá. Ela já saiu, né? Não, isso não. Expulsaram do canal, Clica na banir. colaboração e depois clica no mais aqui, depois você clica no menos. Aqui, colaboração. No mais, então confirmar. Aqui. E aí você volta lá de novo e clica no menos. Ah, saiu. Aí. Obrigado, Júlia. Obrigado mesmo. Então vamos lá, gente. Se vocês puderem, por favor, peguem seus cadernos para poder fazer o relatório e anotem aí. Eu acho muito importante a gente ler aqui a Yasmin, tá? Obrigado, Yasmin, por estar participando aqui, tá? É muito importante a participação de todos vocês. Aí a Yasmin colocou assim que a língua é um instrumento de comunicação. Em outro momento, ela colocou que a linguagem... Eduarda Mari, a linguagem é a capacidade que os seres humanos têm para produzir, desenvolver e compreender a língua e outras manifestações. Vocês estão indo por um caminho muito certo. É incrível, cara, ver o desempenho de vocês. Porque realmente tem lógica, tem argumento, tem base. É mais ou menos isso mesmo. A diferença que tem de linguagem para língua, ela é tênue em determinado momento, mas ao mesmo tempo eu considero que ela é muito importante para que a gente entenda. A linguagem, como a gente olha para hoje, né, é o mecanismo que a gente utiliza para ter algum tipo de comunicação. Então, quando você fala que a linguagem pode ser através da arte, do cinema, através da filosofia, através do teatro, através da religião, você tá certo, cara, você tá certo. Agora já a língua... ela é um conjunto, né? Ela é um conjunto de códigos, ela é um conjunto de significados que aí cada país ou cada etnia, nação utiliza para poder se comunicar e produzir a sua linguagem. E aí o que acontece? Professor, qual é a interação disso com a filosofia? Para a filosofia é extremamente importante entender sobre a língua e entender sobre a linguagem. O professor Denis está aqui do meu lado, ele sabe o quanto que é diferente ter que ler um tratado de um filósofo em francês e aí você tem que ficar procurando traduções, né? As traduções nem sempre são fidedignas, são fiéis. E aí, pra gente que é da área de filosofia, uma palavrinha que tiver ali fora de contexto já é o suficiente para poder mudar o sentido de uma frase ou de um entendimento de maneira ampla e geral. E aí o que acontece? Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, cara. Muito obrigado, professor Rafael, que está aí também com a gente. Se você quiser participar, Rafa, compartilha aí com a gente também. Daqui a pouco eu te chamo para poder participar, beleza? Uma palavra diferente, ela já dá um significado assim absurdo. Eu estava assistindo o Big Brother, né? Aliás, estou nessa também. Fui mordido pelo bicho demoníaco do Big Brother. Parabéns, Júlia. Obrigado por ter me avisado. Atingimos a meta de 24. 25, hein? Para poder fechar essa live com 30, tá ótimo. E aí o que acontece? Eu não sei se vocês estão assistindo o Big Brother, mas nesse momento de pandemia, infelizmente eu assisto por osmose. Minhas irmãs assistem, minha família assiste, o mundo assiste, e aí eu assisto no Facebook, nos memes, e não tem como não assistir Big Brother.
Hoje todo mundo sabe de tudo que tá acontecendo no Big Brother. E aí eu me lembro que teve uma fala do Gil falando pra Pocá que ela era um basculho. E pela primeira vez você olha, por exemplo, as pessoas se preocupando com a língua, né? E tentando entender o que significava basculho, né? E outra coisa, né? O quanto que mudou também a nossa comunicação, o quanto que mudou a nossa linguagem, a nossa maneira de se expressar no mundo nesses últimos 20, 30 anos, né? Eu não sei vocês, mas eu venho de uma adolescência onde, infelizmente, a gente não tinha internet. E o que predominava na minha vida era um canal chamado Canal Cultura. E a linguagem daquele canal, a maneira como aquele canal se expressa, vocês podem aqui estar confirmando comigo ou não, é extremamente diferente da maneira de expressão dos outros canais, né? Eu sinto que quando eu tô assistindo Cultura, eu tô assistindo uma coisa que é diferente de tudo que eu tô assistindo, por outro lado. Eu me lembro que minha rotina começava 2 horas da tarde, a gente começava com contos de fadas, e aí passava Castelo Rá-Tim-Bum, passava Rá-Tim-Bum, passava Babar, e chegava no último programa, tinha um programa que chamava Pedra dos Sonhos, e depois era o Tim-Tim. E aí eu falava assim, nossa, cara, em um dia de assistir TV Cultura, eu acho que eu aprendi tanta coisa, e eu saí tão cheio de coisas assim, que eu adorava assistir a TV Cultura. E aí esses dias eu fui parar para poder assistir a Globo de manhã cedo, e eu me decepcionei. Infelizmente me decepcionei. Vou ler a frase da Helena aqui. Eu estou lendo um livro de poemas escolhidos de Gregório de Matos. A forma como o poema descreve sua vida aqui no estado da Bahia é muito extensa. Uma forma como eles escreviam naquele tempo é muito diferente, tanto que tem alguns poemas que estão em espanhol. Mas é interessante. Bacana, Helena? Sim. Aliás, a nossa... 26, hein? Parabéns, galera. 26, vamos quase chegar a 30, 27. hein? 27? 27. Vamos chegar a 30. Quando a gente pega um livro para poder ver, quando a gente assiste alguma coisa, a maneira como a comunicação perpetua pra gente, ela é diferente, né? E a linguagem, que é essa comunicação que a gente tem aqui, e aí tá a Sandy falando que assiste desenhos no YouTube, ela está se revolucionando o tempo todo. Você tinha antes uma comunicação de linguagem com as crianças que aconteciam de manhã nos canais, né? E hoje essas comunicações elas já mudaram, né? Eu me lembro que na minha época os desenhos eram mais educativos. Aí eu pego, por exemplo, o tempo do meu sobrinho, já passava mais Naruto, Dragon Ball. Eu peguei a época do Dragon Ball, do Naruto não peguei não, na TV. E aí já era uma outra linguagem, a linguagem dos animes. Aí, professor, mas anime só tem porrada, não tem nada mais. Cuidado, hein? Assista Naruto, Naruto tem uma história muito boa. E Dragon Ball eu vou ficar quieto, não vou falar nada não. É top também, pode assistir. Vai brincar aqui já. Então, o que acontece? Quando você olha para uma linguagem do Gregório de Matos, ou quando você pega Machado de Assis, cara, é uma imersão de poder entender várias coisas que antes você não conseguia entender. Eu, para poder falar a verdade aqui com vocês, eu vou pegar talvez o Machado de Assis, eu vou pegar Dom Casmurro. Dom Casmurro, para mim, é o resumo de quase todas as novelas possíveis que a Globo pode produzir pela sua finalidade histórica, assim. Porque quando a gente pega Dom Casmurro para poder ler, Dom Casmurro tem uma capacidade linguística de poder causar dentro da pessoa que está lendo diversos sentimentos estéticos e não estéticos também, para que você entenda aquela história que parece uma história tão ingênua, mas é tão importante assim para a história da literatura portuguesa, da literatura brasileira, que a gente percebe que no Dom Casmurro você enxerga a questão da traição, a questão dos embates, dos enlances ali, os ciúmes, a inveja, com outros olhos, né? Tem muita gente que, é claro, né? A gente não sabe como termina o livro. Será que traiu? Será que não traiu? Capitu? Quem é Capitu? O Escobato e tal. E aí a gente percebe que no final do livro fica lá para você poder interpretar, mas ele colabora para que você interprete a sua linguagem, que é uma linguagem antiga, perto do que a gente tem hoje, né? A nossa linguagem que a gente chama de contemporânea aqui, que também está mudando conforme o tempo passa. Eu acho que eu tô ficando velho e arcaico também para vocês. Tim Carol com K. E aí a gente consegue entender talvez os conceitos que são extremamente contemporâneos, como os ciúmes e a traição, através de Dom Casmurro. E entenda melhor, por exemplo, que alguém que fosse explicar hoje.
E aí, quando eu percebo essa questão da língua, né, e da linguagem, a gente percebe que essa linguagem ela pode ser exposta de várias formas. Tem gente que gosta muito de Dom Casmurro e leu o livro. Tem gente que gosta muito do Dom Casmurro, mas parou para poder assistir uma série que, se você quiser, você pode procurar aí na internet, que chama Capitu, que é a história do Dom Casmurro. O cara se deu melhor com a questão do filmado. E ao mesmo tempo você tem os contrários, né? Eu, por exemplo, não sei se vocês concordam, mas quando você vai ler a série Harry Potter, a linguagem que a J.K. Rowling passa através da literatura britânica, inglesa, ela é tão viciante que eu me lembro que quando eu peguei os 2 últimos livros da série do Harry Potter, eu terminei em questão de 2 semanas. E os livros eram uns calhamaços de 600, 700 páginas. Aí o que acontece? Quando eu paro para poder assistir o filme, eu não me contagio tanto como era lendo o livro. Não sei se isso já aconteceu com alguns de vocês. Se sim, se não, se já. Rafael, tô lendo o último livro do Harry Potter agora. Eu sou o oposto, queria ter os livros do Harry Potter. Acontece mesmo com o Percy Jackson. Então, galera, tem essa também, né? A gente lê uma coisa e vê outra. Por exemplo, A Culpa é das Estrelas. Qual é a sensação que vocês têm? O livro é melhor ou o filme foi muito bem produzido? Cada um vai ter o seu contato com a linguagem. Então, o que acontece? O livro, Diário de Banana, beleza. Então, o que acontece? Para poder ficar bem claro para vocês, então, aqui, que a linguagem, ela trata de uma parte muito importante da comunicação humana, e para a filosofia ela é tudo. Mas ela não é desvinculada, por exemplo, da língua, né? Tem algumas coisas que a gente consegue produzir no português, que, infelizmente, a gente vai ter que adequar para outra língua. Mas a gente vai entender que existe um sentido na nossa linguagem de poder tentar inferir aquela coisa para quem está nos escutando, né? Tanto que, eu não sei porquê, as pessoas dizem que o nosso idioma é um dos idiomas mais complexos de poderem ser estudados, né? A nossa língua é uma das mais complexas de poderem ser estudadas, e a nossa língua consegue ter sentidos para algumas palavras que no inglês, por exemplo, o início, não seja capaz de poder descrever profundamente o que a gente fala quando a gente fala assim, ó, eu tô sentindo solidão, eu tô solitário, tô sozinho, eu tô sentindo saudade. O início do inglês talvez não seja o suficiente para poder dizer alguma coisa. Júlia, eu amo livros do período do romantismo no Brasil, como A Moreninha, é maravilhoso. Saio desse livro falando toda culta e de maneira formal. Sim, bacana. Por exemplo, os youtubers, né, tem a linguagem deles. Se um youtuber passar pelo canal e falar assim, curte aí, deixa o like, não é youtuber, né? Parece que virou a cultura da linguagem do YouTube. Quase 30 alunos, bacana, gente. Talvez a gente consiga chegar lá. Mas para que eu quero salientar muito isso sobre essa questão da linguagem e qual a relação dela com a filosofia? Porque não adianta nada você tentar utilizar uma língua e comunicar-se a alguém se você não conseguir passar o sentido do que significa provavelmente essa coisa para a pessoa. Eu sei que isso parece ser meio complexo tentando dizer, mas é mais ou menos assim. Nosso discurso, ele precisa ter enraizado dentro do controle da fala e da língua sentido. E quando esse discurso é dotado de sentido, a nossa linguagem, a gente pode dizer que é uma linguagem rica. Quem vai falar um pouco sobre essa questão da linguagem ser rica e ser comunicativa, não colocando de lado a língua, né, é o Wittgenstein, o Ludwig Wittgenstein. O Ludwig Wittgenstein, que eu vou compartilhar com vocês agora aqui um pouquinho a minha tela aqui inteira, ele tem uma história que é muito bacana, pena que ele morre muito cedo e ele não consegue produzir muita coisa, tá? Como vocês podem ver, ele nasce em 1889 e morre em 1951. E ele não produz muita coisa. Nós temos o Tratado Lógico Filosófico e as Investigações Filosóficas, que não dizem que tem o dedo dele, mas tem mais dedo de alguns filósofos da época, como Karl Jaspers, por exemplo. Mas voltando aqui para o Wittgenstein. O Wittgenstein ele diz que, por mais que a língua tenha vários conceitos, várias regras e várias normalidades, o que é mais importante na linguagem, mesmo que essa língua exista, é o efeito e a capacidade de comunicação que o sentido dela pode dar. Então, por exemplo, até 2 semanas atrás, basculho era uma palavra quase que ineficaz. Ninguém
nem olhava para a palavra basculho. Mas porque um cara no Big Brother falou basculho, basculho começou a fazer sentido para um monte de gente, né? Coisa que não fazia antes. O Wittgenstein, vou interromper aqui um pouquinho, vou voltar lá para a tela. O Wittgenstein, basculho, boa. Alguém puder, por favor, vai aí no chat e fale pra gente o que é basculho. Eu acho muito bacana que a gente coloque essa parte da variação linguística aí do Nordeste para que a gente possa ouvir. Mas voltando para cá, o Wittgenstein coloca que essa questão da capacidade linguística de comunicar-se com sentido, ela é tão mais importante conforme a língua. Então o que acontece? A nossa língua, a língua portuguesa, ela tem várias regras, várias conjunturas e várias coisas, mas o mais importante para a língua é a sua capacidade de poder ter comunicação e de ter sentido, de poder explicar alguma coisa. E aí a gente percebe que existem formas aonde nem sempre você precisa de um conjunto de códigos linguísticos e de letras e de significado com sílabas e palavras para poder transmitir para uma pessoa o que você realmente quer transmitir. Por exemplo, a música. A música, dependendo de determinado momento, ela pode transmitir muito mais para alguém do que a própria música com letra, por exemplo. Nós temos músicas instrumentais que geram linguagens musicais aonde você escuta aquilo e fala assim, isso daqui é uma obra, cara. É uma criação. Os videogames, por exemplo, nesse exato momento, os videogames estão ensinando mais sobre história do que muitos vestibulares aí de história que ficam na mesma das aulas retógradas e de ficar disseminando só data. Os meninos estão muito mais por dentro da Segunda Guerra Mundial com Call of Duty, com jogos que estão aí, do que muitos outros. A gente percebe que através da música algumas pessoas aprendem e conseguem se emocionar com o significado dela de uma maneira maior. A arte também, né? Eu me lembro que eu nunca tinha parado para poder entender os quadros que a gente vai vendo quando a gente é criança, né? E aí tem um da Tarsila do Amaral, que é o Abapuru, que você vê, né? E como o professor Leonardo estava dizendo na primeira aula dele aqui, você só desenha o quadro. Você não para poder fazer uma análise histórica do quadro. E aí, para quem não se lembra do Abapuru, o Abapuru, deixa eu ver se eu consigo achar aqui, é aquele quadro onde você tem o moço que tem a cabeça pequena e o pé gigante. Não sei se vocês lembram. Eu vou passar aqui para vocês. Tela inteira. Denis, você consegue ver para mim se está transmitindo? Você apareceu aí? Carregou e foi. Então, cara, quando você para poder olhar para esse quadro de maneira mais interpretativa e com uma linguagem significativa, você percebe que não é só uma pintura, né? Essa pintura, ela tem uma capacidade de poder significar e falar tanto para as pessoas através do que está aí descrito, que as pessoas elas conseguem entender outras coisas. Eu não vou dar para vocês a interpretação do quadro, porque eu acho que vocês são capazes e muito bem de poder falar sobre ele. Teria alguém aqui que gostaria de falar um pouco sobre a história do Abapuru, ou gostaria de fazer alguma interpretação do que vocês estão vendo desse quadro? Porque uma coisa é ver ele lá na quinta série. Agora, hoje, quando você olha para esse quadro, será que você olha do mesmo jeito que você olhava ali na quinta série? Será que essa linguagem desse quadro não te comunica outra coisa? Se alguém puder, eu acho que seria muito bacana para nossa aula. Nós temos 8 minutos de aula. Seria muito bacana que alguém pudesse aparecer aqui para poder falar. Pode. Ó, Deixa eu responder sobre o quadro depois. então vamos fazer assim, ó. Alguém queria falar alguma coisa sobre o quadro? Porque eu não queria ter que responder, porque aí fica chato, né? Eu vou fazer um monólogo aqui, não é a ideia da aula, né? Mas vocês conseguem identificar uma linguagem no quadro? O quadro fala alguma coisa para vocês? O que você sente, o que você pensa quando você enxerga um ser humano pintado com a cabeça pequena e os pés enormes, vinculados ao chão e à terra?
Ô, Helena, você quer falar? Posso chamar, Helena? Você só fala. Guilherme, uma pessoa que pensa bastante no meio ambiente. Bacana, pode ser uma interpretação sua. Você me explicar por quê, Guilherme? Eu fico muito feliz, cara. Eu acho quanto menor o conhecimento, cabeça pequena, maior o seu ego. Nossa, boa, hein, Sandy? Bacana. Vou pedir aqui a colaboração da Helena. Vamos ver se a Helena aparece. Aí você queria falar um pouco sobre a questão da música, ô Denis? Um minuto e meio, 2 minutinhos. Beleza. Só uma colaboração. Preocupa não. Ela entrou. Oi, Helena, tudo bem? Tá ouvindo? Estamos ouvindo. Ah. Então, nesse quadro do Tarsila do Amaral, antes eu não fazia nem ideia de como era, né? Tipo, eu só via um pé enorme, nem via a cabeça dele, nem sabia que ele tinha uma cabeça. Fui saber agora. Sério, Helena? E, sério, te juro, antes eu não via, eu não sabia que ele tinha cabeça, não, eu só via o pé. E o que Só que eu nunca soube. E o que te retrata? Quando você olha para esse quadro agora, se você pudesse fazer uma interpretação dele de maneira mais ampla e usar aí a sua língua e criar uma linguagem para poder dizer alguma coisa sobre o quadro, como que você interpretaria ele hoje? Pensa aí, Helena. Ó, vou ler aqui a Rafaela, que o corpo é mais importante que o conhecimento dessa pessoa. Well, você caiu? Tá aqui ainda. Será que mudou alguma Caiu, coisa? ó, sumiu. Ai, que merda, cara. Não. Tomara que seja só uma oscilada na net. Bem, gente, tá mostrando aqui pra mim que ainda tá online essa bagaça. Muitas vezes estão ouvindo. Galera, vocês conseguem escutar? Eu acho que a Helena caiu aqui. Eles não estão ouvindo ela. Não estão ouvindo? Então tudo bem, isso pode acontecer mesmo. Eu vou sair e vou voltar de novo. Pede pra eles ficarem na sala, ô Denis, que eu vou sair e voltar pra ver o que aconteceu. Não, eu comecei bem menos ainda. Vai terminar 5h20, não é? Aí você começa 5h20, não é? Vai lá, avisa eles. Deixa eu sair aqui. Vamos lá. Todos os terceiros. Voltei, gente. Vê se carrega. Vamos ver se carrega aí. Agora foi. Desculpa, gente, vocês estão ouvindo aí? Perdão, tá? Caiu aqui. Eu não sei se foi a internet, apesar que ficou. Ô, Helena, eu posso te chamar de novo para você poder falar, Helena? Nós estamos bem no finalzinho aqui, já se encaminhando pro finalzinho da aula. Fiquem aqui, tá, gente? Que você ainda tem aula de arte com o professor Leonardo. Professor muito bacana que vai dar aula para vocês daqui a pouco. Então, vou chamar a Helena, aí vamos falar sobre essa última questão aqui da linguagem, porque eu acho muito importante a gente olhar para esse quadro e obter algum tipo de informação, de reflexão. Vamos lá, conexão com a Helena. Será que eu coloquei para gravar? Coloquei. Sou doido. Oi, Helena, tudo bem? Problemas técnicos. Minha cara está horrível, professor. Viram minha cara, meu Deus. Viram nada, só viram com seu dedo. Foi o que eu vi, pelo menos. Então, voltando aqui a falar do quadro, né? Então, antes eu não via, assim, uma pessoa... Não via nem a cabeça dele, nem sabia que ele tinha uma cabeça, eu só via o pé mesmo. E antes eu só desenhava o pé, porque eu não sabia desenhar, até eu não sei desenhar, enfim. A minha opinião, na minha conclusão, o que eu acho desse quadro é uma pessoa que está sentada, pensando, como se o cérebro dele estivesse nos pés e não na cabeça. Ou Acho que é mais ou pelo menos menos que desse mais valor ao pé, né?
Que a sua situação com o campo ali tivesse mais enraizada e o pensamento pequeno. Você vê dessa forma? Aham. Então, porque olha que engraçado, a maioria dos alunos agora conseguem ver dessa forma, né? Eu antes achava um desenho muito engraçado. E aí com o tempo eu também comecei a refletir dessa forma. E tem várias outras reflexões que essa linguagem artística pode te dar por causa da nossa interpretação. Isso é muito bacana, Helena. Obrigado pela sua participação, tá, guria? Valeu mesmo ter aparecido aqui. De nada. Valeu. Tchau. Valeu, Helena. Eu vou deixar... Olha! Eu acho que é só ir no sair, Helena. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sai. Ah, foi. Não vou te banir não, Helena. Eu vou deixar o Denis no final aqui falar um pouco sobre a questão da linguagem com a matemática. Música. Desculpa, com a música? Matemática. Eu tô tirando matemática. E aí eu vou encerrar aqui daqui a pouco, porque eu não quero ultrapassar aqui os minutos da aula do professor Leonardo. E infelizmente nossa aula vai terminar, né? E hoje a gente falou sobre essa questão da importância da linguagem para o Ludwig Wittgenstein, que tem a ver com transmitir sentido. E aí vocês percebem que a linguagem está muito além da língua, né? Tem vários outros fatores aí que fazem com que a linguagem seja muito mais rica do que a própria língua. Existem várias maneiras de você transmitir. E aí, para poder terminar aqui, o professor Denis ele termina falando um pouco sobre essa última linguagem. Eu volto do encerramento aqui e a gente termina a nossa aula. Tá bom? Muito obrigado, tá, gente? Mas daqui a pouco eu já volto, calma aí. E aí a gente consegue encerrar. E aí eu já passo também a lista de presenças dos alunos que estão com presença hoje, tá bom? Denis, fica à vontade aí para poder falar. Galera, tudo bem? Vou só fazer um comentário breve sobre a questão da música, que é um estudo tão profundo, dizendo-se dessa questão da linguagem relacionada ao sentimento do ser humano, que os instrumentos mais harmônicos, como teclado, violão, guitarra, existe um estudo mesmo, isso é real, de o acorde que eu fizer no meu instrumento leva você que está ouvindo a ter um tipo de sentimento ou de sensação diferente. Não sei se alguém toca algum instrumento harmônico, mas um acorde maior faz com que você se sinta alegre, se sinta para cima. Um acorde menor, triste. Tem acordes que te causam tensão, tem acorde que te deixa apreensivo. Então a música ela se comunica com a gente dessa forma, uma forma muito bacana. E um desafio que eu acredito que vocês possam fazer tenta ver um filme, pode ser até de terror, só que abaixe o volume, vê se você toma tanto susto assim. Ou então um filme de suspense, ou um filme de romance sem a trilha sonora. A música colabora demais para você sentir aquilo que o autor precisa que você sinta, tá bom? Então obrigado por esse tempo aí. Valeu, galera. Bem, voltando, galera. Galera, encerrando a aula de hoje, tá? Não vamos esquecer, entra lá no CMSP amanhã, assistam a aula do terceiro ano, façam as tarefas de filosofia que estão lá no botãozinho tarefa, na pranchetinha que aparece para vocês aqui do lado da direita, ou para vocês no celular aí embaixo. Façam a tarefa. É muito importante que vocês participem e façam essas tarefas, elas estão contando como nota de vocês também. E outra coisa que eu quero cobrar, eu vou mostrar aqui para vocês a questão dos roteiros. Não é só as tarefas que vocês devem fazer, vocês devem fazer também os roteiros. Tem um roteiro aqui do terceiro ano que fala um pouco sobre a questão de linguagem, que é do Ariano Suassuna, que é um vídeo chamado Provocações Filosóficas, que se chama Eu Gosto de Gente Doida. E aí tem que fazer um relatório aqui, filosófico, tudo bonitinho. Apenas 33 pessoas fizeram. Falta ainda uns 40 e pouco aí. Então, vocês só têm até o final dessa semana para poder estar me entregando isso, que semana que vem já estou fechando as notas. Então, por favor, galera, não perca isso. Façam aí suas atividades, tá? Façam suas atividades, não esqueçam de fazer todas essas atividades. Então, CMSP, a pranchetinha e os nossos links dos roteiros aqui do Belém da Serra. Depois, se vocês fizerem, todas as atividades vão ser corrigidas e depois mandado o compartilhamento para vocês nas notas. Ou senão vocês podem ver as notas também na reunião de pais, tá bom? Então, é isso, galera. Muito obrigado. Fiquem agora com o professor Leonardo, que ele vai continuar aqui, não saiam da sala. Ele vai continuar aqui para poder dar aula para vocês. E aí a gente vai se comunicando aí e vamos conversando pelo WhatsApp se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida. Falou? Então falou, galera.
2 minutinhos, vocês irem no banheiro, o Leonardo já vem pra cá. Falou!